Então, pais, esse vídeo aqui é para responder todas as dúvidas que vocês tinham e todas as perguntas que vocês tinham nos perguntado. Então, espero que vocês possam entender tudo aquilo que foi respondido e qualquer coisa pode nos chamar de novo que a gente responde tranquilamente para vocês. E como tem a função da quarentena e distanciamento social, a gente prefere fazer esse vídeo em vez de ter uma consulta presencial. Bom, primeiro vamos entender, que o gene da fibrose cística, ela se localiza no braço ao longo do cromossomo 7, no locus Q31. Ele é formado por cerca de 250 quilobases de DNA, com 27 exons, e tem a propriedade de codificar um RNA de 6,5 kilobases, tá? Que transcreve mais ou menos uma proteína transmembrana reguladora de transporte iônico, composta por 1480 aminoácidos. Também chamada de canal de cloro, essa proteína ela é sintetizada no núcleo e então sofre maturação nas organelas citoplasmáticas, que se localiza nas membranas apicais das células. No entanto, ela se caracteriza por uma disfunção das glândulas exócrinas, a qual resulta em um vasto conjunto de manifestações e complicações, tais como a bronquite crônica, com destruição da parênquima pulmonar, a insuficiência pancreática, diabetes, doenças hepáticas, comprometimento do sistema reprodutor masculino e feminino. Então, a chance de uma gravidez espontânea em casais considerados férteis é de aproximadamente 30%. No primeiro mês de tentativa, e no final de um ano, cerca de 95% dos casais conseguem engravidar. Embora exista uma evolução nos tratamentos no campo da reprodução humana, apenas 34% mais ou menos dos casais conseguem engravidar com os tratamentos oferecidos. A fibrose cística é uma doença genética e hereditária. Ela é causada pela presença de dois genes recessivos, ou seja, são genes ou alelos que se manifestam só quando estão em homozigose. Mas o que a fibrose cística ela causa? Ela causa uma maior viscosidade dos fluidos corporais, dentre eles o muco dos pulmões e o suco pancreático, além de uma maior incidência de sódio no suor das pessoas que têm essa doença, fazendo com que o suor dessas pessoas seja mais salgado. Entretanto, o problema da fibrose cística está justamente nos fluidos serem mais viscosos, como por exemplo o muco dos pulmões, que por não circular da maneira que ele deveria, por ser muito viscoso, acaba levando a infecções, que podem levar até mesmo a infecção generalizada, que a gente chama de sepse. Pelo hemograma da família de vocês, quais as conclusões que a gente pode tirar? Uma, como o senhor já tem a doença, o senhor é heterozigoto para ela, apresenta os dois alelos. A sua esposa tem um histórico na família muito próximo, e isso nos leva a aferir que ela é heterozigota, ou seja, ela apresenta tanto o gene saudável, que é dominante, quanto o gene recessivo, que causa a fibrose. O que acontece? Quando a gente pensa nisso, isso nos leva a uma conclusão de que os seus filhos, ou o seu filho, a sua descendência, tem 50% de chance de apresentar a doença e 50% de chance de ser saudável. Quando a gente fala de radiações, é bom a gente separar em dois tipos, as ionizantes e as não ionizantes. As não ionizantes não têm energia o suficiente para alterar os átomos do nosso corpo. O que isso quer dizer? Elas não conseguem alterar a carga dos átomos do nosso corpo. Já as radiações ionizantes, elas carregam tanta energia que elas são capazes de fazer essas alterações. E por vezes, são as radiações ionizantes que têm a maior penetrância. É, por exemplo, a radiação ultravioleta, que penetra muito mais fundo na nossa pele do que a radiação infravermelha. As radiações
não ionizantes são aquelas que a gente está acostumado ali no dia a dia. São as ondas de rádio, as micro-ondas e o infravermelho, que, apesar da gente não ter tanto conhecimento, é basicamente a radiação que a gente emite. Entretanto, existem as radiações ionizantes, por exemplo, a ultravioleta, os raios X, partículas alfa e beta, além das partículas gama. O que acontece? Como as radiações ionizantes têm capacidade, carregam muita energia e por isso têm a capacidade de alterar a carga dos átomos do nosso corpo, quando elas atingem as nossas moléculas, que são constituídas por átomos, elas acabam mudando a carga desses átomos, de alguns deles. Essa mudança faz com que essas cadeias se desestruturem, mudando parte da cadeia de uma molécula, se não toda a molécula. Entretanto, isso é muito perigoso, por exemplo, quando a gente fala de radiação ultravioleta, porque elas são capazes de penetrar na nossa pele, penetrar dentro das nossas células e fazer essa mudança nas bases nucleotídicas que formam o nosso DNA. Essas mutações que acontecem naturalmente, dependendo dos casos, podem levar à formação de um câncer. Então, respondendo a sua pergunta, a ciência explica isso a partir dos genes que são responsáveis por codificar instruções que definem os traços do bebê. É como uma loteria, pensa assim. A transmissão de características físicas dependerá da condição dos genes. Então, existem mais de 200 genes transmitidos de geração em geração. E neste grupo, há dominantes, traços que vão se manifestar com mais força, como é que eu posso te falar? Tu vai conseguir ver esses traços e ter aqueles recessivos, com características que não se manifestam, não consegue perceber. Então, cada criança tem uma combinação única de traços. Desta maneira, alguns irão lembrar mais do pai e outros mais da mãe. Além disso, depende também muito do equilíbrio químico entre os moldes de substância, onde a temperatura e a pressão podem influenciar diretamente na condição genética passada para o seu filho. Como o senhor falou que o senhor faz muitos voos, isso pode influenciar muito na condição genética do seu filho. Esses traços que a temperatura e a pressão que o senhor que é alterada onde o senhor está, ela pode influenciar muito na condição genética do seu filho. Ou não também. A resposta para isso é o princípio de Le Chatelier, no qual os principais fatores que causam esse deslocamento de equilíbrio químico são exatamente a pressão e a temperatura. Segundo ele, quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar, procurando diminuir esses efeitos dessa força. Assim, esse princípio mostra que quando alteramos um sistema em equilíbrio, ele buscará adquirir um novo estado que anule essa perturbação. Sendo assim, existe um deslocamento do equilíbrio, ou seja, uma busca por uma nova situação de equilíbrio, favorecendo um dos sentidos da reação. Então, da reação tem o reagente e o produto. No caso, vamos dar um exemplo. O reagente, no caso, é o senhor, e o produto é o seu filho. Então, se favorecer a reação direta, com formação de mais produto, dizemos que o equilíbrio se deslocou para a direita, que no caso é o produto. Então, como eu falei, o senhor é o reagente, o senhor e a sua mulher são os reagentes que vão produzir um filho. Então, se for uma reação direta, com formação de mais produtos, dizemos que o equilíbrio se deslocou para a direita. Então, toda essa condição que o senhor obteve lá da temperatura, da pressão, vão interferir na condição genética do seu filho. Porém, é dito que se deslocou para a esquerda, toda essa todo essa situação de equilíbrio, quando se deslocar para a esquerda,
que são os reagentes, no caso o senhor e a sua mulher, é favorecida uma reação inversa, com formação de reagentes. Então não vai interferir na condição do seu filho. Vai ficar entre o senhor e a sua mulher. Na verdade, vai ficar só o senhor. Não vai nem interferir na condição da sua esposa. Então, quando o senhor faz esses voos e tudo mais, toda a temperatura, toda a pressão que é alterada, que muda, ela pode influenciar ou não para, para o seu filho. Se for uma reação direta, ele vai interferir. E se for uma reação inversa, não vai. Então, a seguir, eu vou te mostrar uma tabela mostrando a função o que acontece quando tem a pressão e quando é a temperatura. Então, no caso, quando o maior número de mols de gás for para a direita, vai ter alguma ação. E se for com o maior número de gás para a esquerda, vai ter outra alteração. Então, assim vai indo e isso vai interferir na condição genética do seu filho. Eu espero ter respondido aquilo que o senhor queria.